Alô vocês, tudo bem, meus queridos? Como é que estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula de hoje, nosso assunto vai ser figuras de linguagem. Figura de linguagens, também chamada de figura de estilo, são recursos estilísticos usados para dar ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. É isso aí, gente. Tornar a comunicação mais bonita. Então, a primeira figura de linguagem que a gente vai ver hoje é a metáfora. A metáfora representa o quê? Uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. A vida, está comparando a vida ali como a nuvem que voa. Né? Outra metáfora, outra figura de linguagem, a comparação, chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora. Neste caso, são utilizados conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Por exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Está dizendo que os olhos são igual ao das jabuticabas. Né? Só da cor de aliás, não é igual a jabuticaba, são da cor da jabuticaba, porque a jabuticaba é uma frutinha que ela é bem pretinha. Então, tá comparando os olhos com a cor da jabuticaba que é preta. É a comparação, a figura de linguagem de comparação. Então, vamos ver outra figura de linguagem, a metonímia, que é a transposição de significados considerando parte pelo todo. Por exemplo, o autor pela obra. Por exemplo, aqui, costumava ler Shakespeare. Costumava ler aqui as obras de Shakespeare. Outro exemplo, eu gosto muito de ler Alencar, que é o romancista Alencar, que é o autor pela obra. Lê as obras de José de Alencar. A catacrese também, outra figura de linguagem, que representa o quê? O emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Por não existir outra palavra para colocar no lugar, então isso se chama de catacrese. Vamos ver o exemplo. Embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Mas como não há outro termo específico para o avião, então a palavra embarcar foi utilizada. Isso aí se chama de catacrese. Outra figura de linguagem também, a sinestesia. Acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Como exemplo aqui, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada aqui ao tato e não à visão. Né? Então, aquele olhar, os olhos frios quer dizer o olhar de desprezo. Né? Disse que não gostava mais da namorada. Então, isso é a sinestesia. Né? Hipérbole, também outra figura de linguagem que corresponde ao exagero intencional na expressão. Por exemplo, quase morri de estudar. Ninguém morre de estudar, né? Isso é um exagero. Então, a hipérbole, ela tem um gosto pelo exagero. Chama-se hipérbole. Eufemismo é utilizado para utilizar o quê? Para suavizar o discurso. Eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Exemplo, entregou a alma a Deus. Acima, a frase informa o quê? A morte de alguém, né? A frase acima, entregou a alma a Deus. Podia também colocar assim, foi morar no andar de cima, ou então, agora está descansando em paz. Né? Tudo isso são palavras que suavizam, né, o discurso, para não dizer certa pessoa morreu, né? Fulano morreu, não. Fulano entregou a alma a Deus. Fulano, então, ele partiu dessa para uma melhor. Para não dizer, ele morreu, ele partiu dessa para uma melhor, para suavizar o discurso. A ironia, outra figura de linguagem, que é a representação do contrário daquilo que se afirma. O exemplo aqui, é tão inteligente,
não acerta nada. Quer dizer que a pessoa não é inteligente. Está dizendo que é inteligente, tá zombando daquela pessoa. Ô, fulano é tão inteligente e não acerta uma questão, não acerta nada. Então, a ironia quer dizer o contrário daquilo que a gente está afirmando. A personificação, ou prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Por exemplo, aqui, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim não tem olhos, né? Então você está atribuindo qualidades e sentimentos de um ser irracional. Porque o jardim o quê? É planta, né? Então como é que planta vai ver? Está atribuindo a qualidade e sentimentos humanos a seres irracionais. A antítese é um uso de termos, que têm sentidos opostos. Por exemplo, toda a guerra finaliza onde devia ter começado, a paz. Então, guerra e paz são dois sentimentos opostos, são dois sentidos opostos. Paradoxo representa o quê? Representa o uso de ideias que têm sentidos opostos também. Não apenas de termos, tal como no caso da antítese. Exemplo, estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Como é possível alguém estar cego e ver? Então, isso aí é o sentido oposto de apenas, não apenas de termos, né? O sentido oposto, estar cego e ao mesmo tempo ver que é bom, né? Apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. Exemplo, os céus, ó céus, é preciso chover mais. Choveu, mas está interpelando que deve chover, que é preciso chover mais. Isso aí é o apóstrofe, né? Acindeto representa que é a omissão de conectivo, sendo contrário do polissindeto. O exemplo, não sopra o vento, não geme as vagas, não murmuram os rios. O pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida para intensificar um significado. Exemplo, a mim parece que isto está errado. Então, parece-me que isto está errado. Repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar, para dar mais ênfase ao significado. Tem também a onomatopeia, né? Que é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Por exemplo aqui, não aguento o tic-tac desse relógio. Né? Não aguento a buzina, o som da buzina dos carros. Né? Também é o pom, pom, pom das buzinas dos carros. Também é uma onomatopeia. Então, gente, por hoje é só. Nós vimos figuras de linguagens, pouquinho, que ninguém vai se estender muito, né? Importante que vocês compreendam o que são figuras de linguagem. Então, vocês vão ver aí o exercício que vai ficar na plataforma. Eu espero que vocês me dêem o retorno. Não deixe de dar o retorno para que vocês participem da aula, para vocês receberem a presença e também terem os pontos, né? Vão contar pontos. Toda a participação de vocês conta pontos, gente. Não deixe de participar das aulas. Sejam assíduos na entrega evolutiva das atividades. Ok? Então, boa semana para vocês. Tudo de bom e até lá. Tchau, tchau.